Carinhosamente, o nosso bom dia, o nosso boa tarde, boa noite para aquele que estiver abrindo o nosso vídeo no horário correspondente. Esse canal é o canal TV Ipiaçu Espírita e ele busca divulgar o Espiritismo e também divulgar a natureza da nossa cidade, Ipiaçu, Minas Gerais. Hoje nós estamos aqui com um tema para clarear um pouquinho a mente e para descansar um pouquinho dos problemas do dia a dia, com uma pergunta: existem espíritos morando na Lua? A gente vai conversar a respeito e deixar aberto aí para que vocês façam os seus estudos também e busquem conhecer um pouco mais a respeito do assunto, se quiserem, né, se for de sua vontade. Bom, primeiramente falar da formação da Lua. Ela basicamente é formada do elemento chamado basalto e outros tipos de elementos minerais ou materiais, vamos dizer assim, né? E ela não tem atmosfera. Quando a Terra se formou, existem conjecturas a respeito. Seria, segundo alguns, um planeta chamado Theia. Ele teria entrado em colisão com a Terra e dessa colisão restou a Lua, né, que foi capturada pela gravidade da Terra. Existem também as informações de que poderia ter se formado junto com a Terra, quando a Terra se formou de restos que sobraram da formação do Sol, se formou também com restos da formação do Sol o astro chamado Lua, né, e essa Lua ficou presa à gravidade da Terra. Então, muitos satélites são formados dessa forma também. Bom, a vida na Terra, se a gente observar desde o seu início, ela precisou de elementos naturais, né, como principalmente água e outros elementos para que ela pudesse surgir. Agora, a vida na Lua nunca teve a possibilidade de surgir, porque não tem os elementos necessários para isso. A Terra, ela tem o seu ambiente espiritual formado de vibrações, né, e uma espécie de onda, como se fosse uma onda de rádio, né, uma faixa de onda que envolve a Terra, e seria essa faixa de onda, isso é o que eu imagino, você pode fazer o seu estudo aí, que seria o mundo espiritual. Como uma rádio FM, você localiza com um rádio, né? E ela está aqui presente e ninguém vê, também está presente aqui ao nosso lado, ao nosso redor, o mundo espiritual. Bom, a natureza do nosso mundo espiritual, ela é formada pelas produções mentais ou modificações mentais dos seres que vivem no plano espiritual da Terra e das vibrações da nossa Terra. Logicamente também pelos elementos naturais do fluido cósmico universal, né, proveniente de nosso Pai Celestial, de Deus, a inteligência suprema. Bom, dessa forma, a Terra tem também o seu elemento espiritual envolvendo-a, e esse elemento espiritual é onde está a vida verdadeira, né? A gente desencarnando, vamos passar para este outro ambiente. A Lua teria também um ambiente espiritual? Esta seria a nossa pergunta, né? Se os espíritos morariam, estariam residindo em um ambiente espiritual na Lua? Bom, o Chico Xavier disse certa vez que os homens, se quisessem morar na Lua, poderia construir ali cidades de vidro. Com o elemento vidro, ali deve ser muito abundante. E você poderia fazer ali as cidades, e nessas cidades criar um ambiente igual da Terra para que os homens pudessem viver ali. Se não entrarmos numa guerra de extermínio nos próximos 50 anos, então nós podemos esperar realizações extraordinárias da ciência humana partindo da Lua. Então diz o nosso irmão que está presente que quando Cristóvão Colombo perambulava pelas cortes europeias pedindo socorro para descobrir um caminho mais fácil para as Índias, muita gente considerou o programa dele como absolutamente inútil para a humanidade, que aquilo era uma despesa absolutamente inócua
e que iria pesar demasiadamente no orçamento de qualquer povo, até que ele conseguisse o apoio de Fernando e Isabel, então os soberanos de Castela. Mas nós hoje sabemos, depois de 5 séculos quase, mais de 4 séculos, a importância do feito. Então nós não podemos também acusar os nossos irmãos que estão se dirigindo à Lua para pesquisas que devem ser consideradas da máxima importância para o nosso progresso futuro, porque as despesas efetuadas com isso serão naturalmente compensadas talvez com a tranquilidade para uma sociedade mais pacífica na Terra, porque se não entrarmos, por exemplo, num conflito de proporções imensas, então na Lua é possível que o homem construa as cidades de vidro, as cidades estufas, onde cientistas possam estabelecer pontos de apoio para a observação da nossa galáxia. Essas cidades não são sonhos da ciência, essas cidades, naturalmente, com muito sacrifício da humanidade terrestre, podem ser feitas e provavelmente, vamos dizer, vai se obter azoto e oxigênio e usinas, vamos dizer, de alumínio e formações de vidro e matéria plástica na própria Lua para a construção desses redutos da ciência terrestre. E provavelmente a água será fornecida pelo próprio solo lunar. Então teremos, quem sabe, a possibilidade de entrar em contato com outras comunidades da nossa galáxia. Então vamos definitivamente encerrar o período bélico na evolução dos povos terrestres, porque nós vamos compreender que fazemos parte de uma família universal, que não somos o único mundo criado por Deus. O próprio Jesus, a quem reverenciamos como nosso Senhor e Mestre, disse: há muitas moradas na casa de meu Pai. Portanto, nós precisamos prestigiar a paz dos povos, a tranquilidade de todos, com o respeito de todos, com a veneração máxima pela ciência, para que nós possamos oferir esses benefícios num futuro talvez mais próximo do que remoto, se nós fizermos por merecer. O vidro, gente, basicamente, ele é formado de areia, né? E há-se a possibilidade de se fazer o vidro a partir dos elementos lunares ali. E, gente, também essa possibilidade de vida na Lua seria algo assim para experiência, né? Para poder o homem aprender a dali saltar para outros mundos, como Marte, por exemplo. E a partir disso, nós vamos então entender que se o homem pode criar um ambiente para viver na Lua, através de modificações, por que os espíritos não poderiam fazer o mesmo? Criando ali um ambiente espiritual para residir ali? Agora, haveria que ter um objetivo para isso, né? O objetivo de repente, criar ali um ambiente espiritual para viver ali, para a vivência dos espíritos ali, a gente teria que ver a necessidade disso, né? Então, se há essa necessidade, se eles o quiserem, há sim a possibilidade de existirem espíritos morando na Lua. Eu até acredito que sim, que eles já tenham conseguido essa tecnologia de criar o ambiente espiritual próprio ali para poder viver ali. E até, talvez a gente está falando de algo que não tem conhecimento, mas o plano espiritual, ele é feito de vibrações, né? E a inteligência suprema pode muito bem, como falam os espíritos, né? A partir inclusive da pergunta número 174, né? Aliás, pergunta número 172. Nossas diferentes existências corpóreas se passam todas na Terra? Não, mas nos diferentes mundos. As deste globo não são as primeiras nem as últimas, porém as mais materiais e distantes da perfeição. Bom, se então
o nosso planeta é um dos mundos mais materiais e distantes da perfeição, a Lua, não tendo esse elemento material para a vida aqui, provavelmente tem o elemento espiritual para a vida lá, para a vida espiritual. E aí, a partir daí, a gente vai abrindo o campo, né, para poder fazer pergunta, né? Por que os espíritos estariam morando na Lua? O que eles estariam fazendo lá? Como que seria, né, essa vivência? Acredito que teria ali a possibilidade de se montar cidades, e a partir dessas cidades, talvez trabalhar aqui o projeto aqui na Terra, né? O projeto das encarnações. E tudo isso nos leva assim a pensar, devagar, né? A buscar. O objetivo da Lua é o controle da Terra, embora que somente depois que a Terra a vida se aprimorou na Terra, ela passou a depender basicamente da Lua, que traz o equilíbrio para o planeta, as estações do ano, as marés e muitos outros efeitos da Lua aqui na Terra ajudam na manutenção da vida aqui. Esse é o objetivo material. Então, poderia muito bem existir ao redor da Lua uma atmosfera psíquica de seres que também tenham interesse de trabalhar a nossa existência aqui na Terra. Sendo a Lua um apêndice, né, um núcleo de escola e aprendizado para que pudéssemos vir estudar, né, e reencarnar aqui na Terra. Mas tem o problema também o seguinte: a Terra é como se fosse uma cebola, né, com camadas de dimensões ou de vibrações, e a partir dessas camadas, cada camada dessa, quanto mais longe do centro gravitacional da Terra, mais espiritualizada é. Como se fossem ondas de rádio AM, né, FM no caso, cada vibração dentro da sua sintonia. Então, naquela camada superior à Terra, aquela mais por fora da Terra, aquela camada de vibrações mais superiores à Terra, aquela camada de vibrações para a vida mais espiritualizada, pode ser que ela venha tocar nas camadas de vibrações espirituais da Lua. Então há um intercâmbio, nesse caso haveria um intercâmbio entre a Terra e a Lua, como se fôssemos dependentes de um ambiente dependente do outro. Um projeto só, né? Uma arquitetura só, uma arquitetura espiritual só para a evolução do homem aqui na Terra. Tudo isso é conjectura. Há informações dos espíritos a respeito? Deve existir. Eu vou até procurar aqui, se tiver eu vou até colocar um textozinho aqui para vocês. Bom, para concluir então, vamos ficar com as palavras de Jesus. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Não é isso, gente? Obrigado, fica com Deus, até o próximo vídeo. Falou?